Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma Limbios Live. Hoje conversaremos sobre um tema super discutido, não é? Que é a questão do retorno às aulas presenciais. Então nós encontraremos a Maria Isabel Grando, que acabou de chegar e daqui a pouco eu já a chamo, para que nós possamos conversar realmente sobre esse tema, discutir, não é? E é óbvio que nós temos benefícios com as aulas presenciais, benefícios com as aulas remotas, e a gente vai discutir realmente como que vai processar tudo isso. Olá, Paula, tudo bom? Como vai processar tudo isso mediante esse quadro de pandemia que nós ainda temos presente. Então, nós vamos ter uma conversa a respeito dos benefícios, dos malefícios que algumas dessas atividades trazem e também a proposição de algumas atividades para que nós possamos realizar não só remotamente em casa com os nossos filhos, como também com os nossos alunos, né, e os pais com os filhos, mas também presencialmente num ambiente escolar, que sem dúvida nenhuma é o melhor ambiente para nós estarmos, não é? Mas agora a gente vai ter um novo protocolo para que a gente possa receber realmente essas crianças novamente dentro do ambiente escolar, mediante um quadro de pandemia. Então eu queria dar boas-vindas a vocês, todos vocês que estão chegando. Eu vou chamar a Maria Isabel para que ela possa conversar conosco e ela fala com muita propriedade a respeito disso, ela que é pedagoga, que é neurocientista e que trabalha na rede municipal de ensino e pode trazer para a gente um vasto conhecimento e uma vasta vivência a respeito desse assunto que a gente vai conversar hoje. Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Olá, Andréia, tudo bom? Boa noite, Letícia, sejam bem-vindos. Deixa eu procurar a Bel aqui para que nós possamos conversar com ela. Já chega. Vamos só esperar conectar. Oi, Ana, boa noite, tudo bom? Tá conectando. Olá, Bel, tudo jóia? Olá, tá me ouvindo? Dá para ouvir bem? Ouço bem, sim. E você me ouve Ah, também? escuto sim. Boa noite a todos. Boa noite, Ai, Fernando. boa noite, seja bem-vinda, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença, por aceitar o meu convite, por nós podermos conversar aqui um pouco hoje a respeito desse retorno das aulas, para que você dê a sua visão, o seu parecer como pedagoga, como neurocientista. O espaço é seu, fique à vontade, apresente-se e fique à vontade que a casa é sua. Obrigada. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a participação de todos. Oi, pessoal que está me dando um oizinho. É, É já um tem um prazer. pessoal aí dando um tchauzinho para você, viu? É, é um prazer enorme estar num bate-papo assim. Eu adoro bate-papo presencial. Meu primeiro bate-papo virtual, mas é o que temos para hoje, né, Fê? Vamos que É vamos. isso que eu ia falar, é o que temos para o momento, né? Infelizmente, eu também. Eu também. Eu estava assistindo até hoje uma palestra num congresso, num seminário de educação infantil, que inclusive amanhã eu participo desse seminário falando um pouquinho sobre educação infantil e neurociência, e a palestrante ela estava justamente falando a respeito disso, que ela teve que se reinventar e, na verdade, ela nunca imaginou que isso pudesse acontecer, porque ela sempre foi defensora árdua da questão presencial, não é? E diante desse quadro todo que se apresentou, ela teve que se reinventar, assim como todos. É É bem uma travada verdade que entrou mesmo. uma ligação bem. É sempre assim. Não, sempre entra uma ligação bem na hora que a gente. Mas ela falou da reinvenção que nós tivemos que fazer mesmo, e todos nós. E aí hoje a gente até fala, poxa, ela dizia assim: eu sempre falava que era impossível a gente passar emoção através da tela, através do computador. E hoje a gente já sente isso, né? Às vezes, muitas vezes a gente se emociona com histórias, a gente se envolve com tudo aquilo que está sendo passado, com tudo aquilo que está sendo contado. E isso é muito legal, uma maneira de reinvenção que a gente tem, né? É igual eu falei no começo, temos benefícios e prejuízos por isso, não é? O ideal seria que realmente todos nós estivéssemos presencialmente, porque é óbvio que o envolvimento, a troca é muito maior, mas temos que nos adequar ao que temos para o momento, não é? Falei demais, Bel, fale você agora. Rede Municipal de São Paulo, bem.
trabalho com, a gente chama de pequeno. E na rede estadual, eu trabalho com o primeiro ano. E aí, nesse nosso trabalho de se reinventar... você trabalha na estadual e na municipal, então? Na estadual também. E aí, nessa questão eu achei que foi só no municipal. Tá? Precisamos nos reinventar, buscando, pesquisando sobre atividades que a gente possa fazer virtualmente e que a gente pode fazer com o possível retorno, né? Fiquei cheio de, como eu digo com as minhas amigas do grupo de estudo, piolinhos na cabeça, né? Então é aquela coisa que não para de incomodar e como todo bom neurocientista, tem um piolinho, corre atrás, busca e vamos lá trocar informação, né? É isso aí, sempre, sempre. O segredo é esse, trocar informação, acrescentar, não é? Porque eu acho que é isso que a gente tá aqui para que um acrescente ao outro realmente, né? Para que a gente traga novos conhecimentos, novas informações, novas vivências, porque temos vivências diferentes e essa troca é muito valiosa, é muito produtiva, né? Exato. Eu não vou manifestar minha opinião do retornar ou não retornar, porque é algo muito pessoal e pode causar muita polêmica, né? E causa, mas assim, Sim. o bate-papo é para a gente entender um pouquinho, né? A situação que a gente está, como que é a concepção da criança, o que acontece com as aulas não presencial e com as aulas presenciais. Então, os pós e o contra. E já quero falar para o pessoal aí, que aí no Insta do Instituto Limbus tem muita live bacana, falando de muitas coisas que eu vou trazer um resumo aqui. E você pode acessar o canal e encontrar aí várias informações. Verdade. Então, Aqui tem algumas informações e agora estamos alimentando e começando a fazer os nossos cursos e as nossas lives pelo canal do YouTube também. Então, inscrevam-se no canal do YouTube também para que a gente possa sempre interagir. Exato. Então, um pouquinho da questão das aulas presenciais, né? Qual é o benefício da aula presencial? Legal. Então, a gente vai falar que o principal é a interação social. A criança, vou falar pela criança, mas a gente pode ser. Primeiramente, ela tem o espaço cultural dela, que é o lar. O lar é o primeiro espaço cultural do ser humano, onde tem ali, onde ele aprende os valores, onde ele vê significado as questões que a família julga importante. E aí começa a ser o segundo espaço cultural, escola, igreja, né, normalmente, mas a escola é um dos principais. Sim. E aí a criança começa a trocar a sua cultura. Porque todos nós temos a nossa cultura. Você fala, a cultura é apenas, no Brasil, no estado de São Paulo, é essa cultura. Não, dentro de cada lar é uma cultura diferente, né? Então, nós somos cultura, munidos de cultura. E na escola, a gente vai para trocar essa cultura. É onde a criança vai começar a, digamos, alimentar a caixinha dela com novas informações, novos conhecimentos e partilhando o seu. E aí, acontece... Deu uma travadinha. Vamos ver se a Bel volta. Então, Eu ouvi alguma coisa. Ixi, será que é a minha internet? Deu uma... Agora voltou, Bel, agora voltou. Essa tecnologia aí Mas é assim, nos dá cada... a gente não pode se apavorar. Eu já aprendi a lidar com todas essas alternâncias da internet. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Com certeza. Vai me sinalizando aí que a gente vai se organizando. Mas a gente parou que você falou da questão da criança estar na comunidade escolar, que existe a vivência dentro de casa, e óbvio que a vivência acadêmica acaba trazendo outras experiências para essa criança, né? Exato, e a partir daí a criança começa a ter a construção da sua identidade. Ela consegue perceber, né, seria o quê? A construção do sujeito. A construção do sujeito, ela se dá no caráter físico, emocional e comportamental. E ele recebe, né, influências do fator externo. Então, dentro do lar, uma coisa que eu vou usar que é bem bacana, dentro do lar, a criança normalmente, na sociedade de hoje, é o reizinho.
Então ele está acostumado a Sim. mandar, ele se vê como eu sou o rei, eu sou o sujeito rei, dono de tudo e tudo é ao meu favor. Quando chega na comunidade escolar, ele começa a perceber que existem outras regras, que a vontade dele nem sempre é a que vai ser prevalecida. E ele começa a perceber, opa, peraí, quem sou eu dentro desse espaço? Como eu posso me destacar aqui? Como eu vou lidar com as diferenças, né? Então é uma coisa muito bacana da instituição escolar que ela acontece essa troca. A pessoa começa a se perceber dentro do espaço e a querer ganhar o seu espaço também. E de que forma isso vai acontecer? Aí cada criança vai buscando a sua maneira, né? De como chamar a atenção. Sim. E o legal disso também, Bel, é a importância que isso tem, né, na construção desse ser, desse indivíduo, como você falou, pela própria questão de controle inibitório, de estabelecer limites, não é? De saber até onde eu posso ir, de saber ocupar o seu espaço, falar, poxa, aqui termina o meu e começa o espaço do meu colega. Eu tenho que isso é importante para que depois, quando a gente grande, óbvio, vai estar aí no mercado de trabalho, no dia a dia, a gente tem essas noções realmente de viver em sociedade, né? De estabelecer um vínculo social que é extremamente importante. Exato, exatamente. Essa questão bem bacana aí do controle inibitório, né, Fernando? Que muitas vezes e a criança é tão esperta que ela começa a ter isso em determinados espaços. Eu sei que em casa eu mando, chega na escola já não é assim. Uhum. Então ele já Sim. começa a ter uma clareza do que ele pode, o que ele não pode fazer, aonde não pode, né? E a própria escola, com suas atribuições, as suas atividades, trazem até a questão de neurologicamente trazer aquilo para a criança. Então, normalmente as atividades físicas, que a gente vai até citar algumas aqui, alguns estímulos, que não que em casa não aconteça, mas que o brincar no espaço escolar, ele é um brincar mais intencionalizado. E aí a gente direciona, o professor normalmente direciona, né, para aquilo que ele percebe que é importante para a criança desenvolver, principalmente a gente que tem um conhecimento aí dentro da área neural, né? E isso que você falou é tão legal, é tão importante, é uma tecla que eu tenho batido tanto ultimamente nas conversas que eu tenho feito, nas lives, nos cursos que eu tenho dado, da questão de nós estabelecermos realmente um diagnóstico pedagógico. E aí a gente sabe, né? A gente como neurocientista, a gente sabe que existem períodos que são propícios para o desenvolvimento de determinadas atividades, né? E mais do que isso, existe uma diferença entre as crianças, no desenvolvimento, muitas vezes, das crianças, sejam elas neurotípicas ou não, mas tem umas que terão tendência a determinadas habilidades, outras terão tendências às outras habilidades, e nós estamos focados e prestarmos atenção nesses déficits que as crianças tenham, e dessa forma, se a gente consegue estimular a partir do momento que nós identificamos esses déficits, isso é lindo para o desenvolvimento da criança, né? Exato, e na escola presencial é muito mais fácil a gente conseguir perceber isso, porque eu falo que casa de ferreiro, espeto de pau, não tem jeito. Não. Eu sou dentista e estou com dor de dente. Você vê como que é, né? E a gente pode em casa tentar, eu sou professora, tenho amigas professoras, e eu converso muito a gente conversa muito sobre a questão que na escola a gente tem um olhar, a gente tem uma percepção com o filho do é diferente, a gente vai em prática o nosso conhecimento, né? Deu uma travadinha aí, né? Deu uma travada aqui. Não, mas agora foi o meu, tocou de novo o meu telefone. Então essa assim, é um dos principais fatores que eu acho que é o benefício das aulas presenciais, no chamado antigo normal, né? Porque agora a gente vai ter um desafio aí, né? Então a gente vai comentar um pouquinho. Uma nova realidade, novas possibilidades de desenvolvimentos, de atividades novas. Ao mesmo tempo, a gente vai ficar um pouco restrito com algumas coisas que eram interessantes para que nós pudéssemos desempenhar dentro da sala de aula, né? Mas aí você aborda isso com maestria.
E aí a gente entrou, né? Que nem eu falei, o antigo normal, a gente entrou agora para as aulas remotas. E aí veio o desafio, né? E A gente que sabe que. desafio, né? Bel, eu falo que assim, é óbvio, a gente tem o pessoal da saúde, que é a linha de frente no combate dessa pandemia, que são heróis e temos que dar o mérito deles realmente, mas os professores também foram grandes heróis nesse momento, né? Porque tiveram que se reinventar da noite para o dia e transformar um estilo de aula que era totalmente presencial e nós não estávamos acostumados, e eu acho que esse é o lado bom da pandemia, né? Que nós pudemos ver que temos outras capacidades, outras habilidades e outras possibilidades, né? E aí realmente vem agora essa nova realidade que a gente teve que criar e que realmente os professores desenvolveram e criaram com maestria, com excelência, e que foi fantástico, foi lindo. E a gente sabe que assim, o principal objetivo da aula remota, vou ser bem sincera, não é somente você transmitir o conteúdo, porque aí em qualquer videozinho do YouTube a gente encontra, né? Uma Exatamente. videoaulazinha e tal, mas é você trazer, que nem a gente falou, né, Fernando? O sentimento através da tela. A gente trazer esse envolvimento, trazer a criança para perto de ti e fazer com que ela se perceba. Eu não estou no contexto, não estou na escola espaço físico, mas eu estou aqui no contexto onde tem o meu professor, onde tem o meu colega, e Sim. tentar fazer essa troca. Mas a gente tem que tomar cuidado que o uso excessivo e prolongado da tela não traz muitos benefícios, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um cuidado grande que a gente tem que ter em tentar equilibrar, né? Promover um balanço entre o uso da tela e é óbvio que a gente tem que dar o mérito que a internet, a Pri até falou aqui agora, são grandes desafios, principalmente a estabilidade da internet. Esse é um grande desafio nosso também. Ou o telefone quando toca, quando você está fazendo a live, que também é um desafio. Mas o que a gente tem que ficar atento realmente para que a gente consiga promover um equilíbrio. Isso que eu acho que é legal diante das atividades que você vai propor, porque nós temos a possibilidade de passar esse ensinamento, ter esse contato com o aluno, ainda que seja à distância, né? Mas a gente tem um contato com eles, mas ter um equilíbrio nisso, porque o uso excessivo da tela acaba nos trazendo alguns malefícios, né? Exato, ela afeta principalmente, né, o nosso córtex frontal, né? Isso E, ó, aí. e aí, com isso, né, a gente deixa de desenvolver algumas habilidades, né? Vamos falar assim, acho que o principal agora é o tempo, né? A gente fala que criança de 0 a 2 anos não deve estar exposta em tela. Talvez tenha Exatamente. pessoas aí de creche que trabalham com os pequenininhos, mas vamos Inclusive, ver. tem até um manual de uso das telas desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é fantástico a orientação que eles passam nesse sentido. E eles realmente orientam para que crianças... E a gente vê isso não só nessa questão da pandemia agora, né? Mas a gente vê isso, os próprios pais, para distraírem as crianças, eles pegam e dão o celular. Às vezes você vê criança que está no carrinho ainda, que tem 1, 2 anos, que nem anda ainda direito, mas que está ali com o celular na mão, brincando com o tablet e tudo. Então a gente tem que ter essa consciência, né, do quão prejudicial isso pode ser, ainda mais nessa fase de extremo desenvolvimento cerebral, né? Que é extremamente importante que a gente tenha cuidado. E nesses primeiros 1000 dias de vida, né, a gente dá muita importância ao desenvolvimento da criança com os estímulos, principalmente físico, né, com os estímulos Sim. físicos, o contato com diferentes texturas, calores, estímulos que a tela não nos trará tanto, né? Na verdade, não Sem nos dúvida. trará, sim. Nessa fase, eu vou Né? dizer que a tela não traz Não nada, traz né? nada, exato. A não ser uma cor ou outra que chama atenção, mas o Sim. estímulo principalmente ligado à natureza, ele é fundamental nessa idade, né? E A você gente falou diz, da questão dos sentidos e quão é importante nós estimularmos e promovermos essa questão sensorial nas crianças, né? E irmos além da questão somestésica, do tato, de sentir a pressão, dor, temperatura, tudo que a gente pode sentir através desses próprios receptores, mas trabalhar também, muitas vezes a gente esquece, a gente fala de sentidos e às vezes a gente pensa em visão, olfato, gustação, audição,
e tato, não é? Que são assim, mas a gente tem que lembrar que uma coisa que é fundamental para a criança é o equilíbrio, que é considerado um sentido também, não é? E quão importante é nós desenvolvermos o equilíbrio nas crianças, principalmente nessa fase, que elas estão já engatinhando, começando a andar, que é extremamente importante. E aí sim a gente pode afirmar que a tela não traz isso de maneira alguma, não é? Não traz de Exato, maneira exato. alguma. Até mesmo porque na tela a criança vai ficar numa posição única, né? Com a telinha ali, normalmente nem segurando, os pais colocam um suporte e ela não trabalha a questão motora. Então, para Exatamente. trabalhar o equilíbrio físico da criança, é treinando. A gente só aprende a andar andando, engatinhar engatinhando. Não É tem isso aí. outra forma de aprender, né? É, E com isso afeta certeza. até nas questões. As pessoas têm muita preocupação com o desenvolvimento da escrita. E como esse desenvolvimento motor na infância auxilia até nessa questão da escrita, na concentração, na memória, o engatear quando você Perfeito. trabalha, essa parte, o rastejar, né? A questão do foco, atenção, a superação. Então, a criança está tentando levantar, deixa ela superar, deixa ela tentar ir atrás, conseguir medir os seus esforços, né? É uma história muito bonita, assim, rapidinho também, Fê, controla o Claro. tempo aí, que sou Imagina, fica tranquila. O tempo é seu. a borboleta, né? Acho que muitas pessoas já ouviram a história da borboleta. Ela vem num casulinho e um homem analisando a borboleta, vendo a borboleta, vendo o sacrifício que ela estava fazendo para sair do seu casulo, ele resolveu romper o casulo. E quando ele rompe, achando que ia fazer um favor para a borboleta, ela não fortalece as suas asas e ela deixa de voar. Ela passa-se a viver a vida que é curtinha, rastejando, né? E eu gosto de trazer isso até para os pais, né, e professores também, que é importante deixar a criança se superar. Claro que com todo um cuidado, uma proteção, mas em todos os Sim. sentidos, né? Não só físico, como cognitivo também, eles precisam do desafio, eles precisam se superar. E se a gente não tivesse trabalhado isso tivesse feito esse desenvolvimento na nossa infância, hoje, mediante a situação que a gente está, íamos parar na frente do computador e falar, eu não sei mexer, eu não vou fazer, eu não vou me reinventar, porque é um Exatamente. desafio e agora acabou, não tem o que fazer, É né? isso aí. Com certeza, É, com certeza. E outra coisa que até a França está falando, que ela é educadora física e fisioterapeuta, e ela percebe com os dois filhos pequenos dela, a ansiedade aumentando nesse período, e que foi muito comum, né? A gente foge daquela rotina que é importante a gente criar uma rotina, isso. e aí acho que você até vai falar sobre isso. E se nós, adultos, que temos uma percepção maior do mundo, conseguimos estabelecer uma relação de causa e efeito maior, a gente se torna extremamente ansioso. Nós adultos, às vezes, né? Porque às vezes a gente é mais ansioso do que as crianças, mas teoricamente teríamos que ser, não é? Se nós passamos por essas dificuldades e desenvolvemos ansiedade, e muitos de nós acabou desenvolvendo realmente nesse período, imagine as crianças que ainda não têm essa maturação cerebral total tão facilmente para estabelecer essa relação, né? Então é complicado realmente, é um outro trabalho que a gente tem que ter. Exato, Fernanda. E aí entra a questão que nem você falou da rotina, né? A rotina, principalmente para criança, ela é fundamental porque ela ajuda na organização, no controle da ansiedade, no sono e na alimentação. Quando você passa para a criança a rotina do que ela vai fazer, quando ela vai fazer, quanto tempo vai durar e que horas deve ser feito, primeiro acaba as brigas. Primeira coisa, meu filho Uhum. não quer dormir, meu filho não quer comer. Vamos tratar de trabalhar uma rotina, olha, você acordou tal horas, né? Você vai assistir aula online que o professor vai passar, depois a gente Sim, vai brincar, vamos brincar de tal coisa, ou você vai me propor uma brincadeira bem bacana, ou seja, deixa o celular, computador de fora, já teve isso durante o dia. E aí você exatamente. fala, X horas a gente vai comer, depois a gente vai ler um livro, a família vai organizando a sua rotina da melhor maneira. Então a criança já sabe o que ela vai fazer. Ela vai se organizar, ela vai criar um planejamento, ela vai ter um melhor direcionamento. E acaba, que nem eu falei, acaba as brigas e as birras.
E principalmente controle da ansiedade. Quando a criança sabe que ela vai fazer, o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, e até a duração do tempo, dependendo da idade, ela não precisa ter aquela angústia, porque ela já tem na mão o que vai acontecer, né? Exatamente. Você sabe que a gente estabelecer Desculpa, te cortei. Imagina, pode falar. Eu acho que estabelecer um quadro de rotina é extremamente... A gente trabalha muito isso com crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista, que, óbvio, tem uma dificuldade maior nessa mudança repentina de ambiente, enfim, de hábitos, não é? Então, estabelecer um quadro de rotina, eu acho extremamente interessante para o controle da ansiedade, não só para as crianças com algum tipo de transtorno, mas também para as crianças neurotípicas, porque isso, de fato, ajuda muito, né? Poxa, eu sei que de tal a tal hora eu vou fazer determinada coisa, de tal a tal hora eu tenho que fazer determinada coisa. Já se estabelece na cabeça, no nosso cérebro, uma condição de que eu já tenho pré-determinado aquilo que eu vou fazer e não preciso criar uma expectativa boa ou ruim mediante aquilo que pode acontecer, né? Então é extremamente interessante isso, realmente. E aí a questão do sono também, né, Fernando? Porque quando você tem uma rotina organizada, você chega no final do dia, você tem uma tranquilidade e você pode se dedicar ao sono, que é de extrema importância no período que a gente está vivendo, um sono de qualidade. Porque fala, não, eu deito e durmo, mas aí eu tenho pesadelo, aí eu acordo, a criança também. Mas por que isso acontece? Pela ansiedade do que ela teve durante o dia, dessa falta de organização e do que ela vai ter no dia seguinte, né? Sem e dúvida. essa angústia faz com que o sono ele seja prejudicado, né? E durante o período de sono que ocorre a maior parte da assimilação dos conteúdos vivenciados durante o dia, né? É isso aí. Então, extrema importância a criança dormir mais uma média de 10 horas de sono por dia, o adulto uma média de 8 horas. Assim, criança, eu estou falando não os bebês que eu falo que seria até 3, 4 anos, né? Seria mais 12 horas por dia, né? Quanto mais novinho, mais tempo eles dormem, né? É necessário, justamente aí a gente vê a importância que o sono tem para o desenvolvimento cerebral, porque eles ainda estão num processo de desenvolvimento, não é muito grande, muito intenso. Então, o sono ele ajuda nesse sentido, e a Abel falou com muita propriedade a importância que o sono tem para o aprendizado. É fundamental que a gente estabeleça um sono de qualidade e é muito variável essa questão de sono. O ideal é que a gente durma de 7 a 9 horas, nós, adultos, não é? Que durmamos de 7 a 9 horas, mas... e tem gente que dorme menos e se sente satisfeito com isso. Mas os estudos mostram pra gente que mesmo essas pessoas que às vezes com 5 horas conseguem ter uma satisfação com relação ao sono, se elas dormissem esse período de 7, 8 horas, elas teriam muito mais benefícios por conta de dormirem um pouco mais. Então isso é fantástico. Dá boa noite para todo mundo que está chegando aí. O Osmar, querido amigo, faz tempo que eu não te vejo, Osmar. Saudade de você, viu? Boa noite para a galerinha que está chegando agora. Tem uma Lembrando que a live vai ficar gravada aí o pessoal pode voltar para assistir, né? A Francis falou uma outra coisa que é muito legal também, que ela falou que um dos filhos dela é autista, né? E como existem muitos autismos, é o termo que ela colocou até entre aspas, ela diz que o desenvolvimento pedagógico não foi tão ruim, mas o psicossocial perdeu muita coisa. E realmente, o fato dos autistas ficarem, porque a questão multidisciplinar, a integração multidisciplinar é muito importante para eles, né? E o fato deles terem ficado algum período sem essa possibilidade, isso realmente traz um retardo, que eu digo assim, no avanço que tinha se obtido com o tempo de terapias, enfim, das práticas que foram adotadas. Faz todo sentido, Francis. Inclusive, deixa eu fazer um convite, Bel. Já que nós estamos falando de transtorno do espectro autista, no dia 19 de setembro, nós teremos um simpósio sobre autismo e neurociência. Será pelo YouTube do Instituto Límbios, as inscrições já estão abertas pelo Simpla, é gratuito e com certificado. Então inscrevam-se, porque nós teremos pediatras, terapeutas ocupacionais, neuropsicopedagogos, neurocientistas, conversando e falando da importância do desenvolvimento, da estimulação para as crianças com transtorno do espectro autista. Então, inscrevam-se e participem conosco. Desculpa, Fernando, imagina, você falando,
Foi eu esqueci o nome da contribuinte que falou sobre o autismo, que ela tem um filho, Hoje né? aqui? Ah, A é, Francis. A Francis. Isso. Francis. E ela colocou autistas entre aspas. E uma coisa que ela me fez lembrar é que, realmente, essa questão da exposição à tela tem criado falsos autistas. Sim. É uma coisa que eu achei muito fantástica. Agora, a Francis, ela trouxe essa reflexão pra gente. Por quê? Exatamente. Porque não tem a interação social. Você tá ali com a tela fechada naquele mundinho, sem um determinado Eles estão chamando estímulo, até né? de autistas digitais, né? Exato. E até, se eu não me engano, tem até CID já, né? Para essa doença, Sim, até sim, determinado sim. uma doença, já tem até classificação médica com relação a isso. Mas lembrando que é reversível. Claro. Nós neurocientistas, sabemos que há a possibilidade Sim. esse autismo digital aí, né? Ele pode se reverter. Porque, na Então, verdade, o autismo é clássico, né? A gente tem um hipodesenvolvimento de alguns elementos cerebrais, não é? Então, tem um desenvolvimento menor desses elementos cerebrais e que acabam causando esses sinais que nós identificamos nas crianças com transtorno do espectro autista. O autismo digital, como é chamado, ele é causado por um uso excessivo da tela, por um uso excessivo do celular, do tablet, e aí acaba provocando uma hipoativação, ou seja, uma ativação inferior de determinadas áreas que dão características próximas das crianças com transtorno do espectro autista. Mas se nós revertermos essa situação, se nós começarmos a estimular e conseguirmos uma hiperativação dessas áreas, automaticamente a gente consegue a reversão desses sinais também, né? exato, até mesmo porque é algo que se deu com o fator do meio, não é algo que nasceu com a Isso, pessoa, né? é Então a isso gente aí. consegue uma reversão muito bacana. E bom, e que autismo é uma coisa que vamos deixar para o simpósio Nossa aí, senhora, porque é um a gente fala, tema. ficaria 7 lives falando sobre autismo e não encerraria ainda. E toda live sempre tem um comentário, né? Muito Sempre, sempre. bacana Seja isso. qual for o assunto, a gente fala de musicoterapia, vem a questão do transtorno do É, espectro autista. Fala sobre ecoterapia, vem. Fala sobre aula remota, presencial, também vem. Mas é porque realmente é um assunto que a gente vê mais, né? Hoje nós temos mais casos realmente que chegam até nós de crianças com transtorno do espectro autista, e isso é importante para nós podermos, porque o professor preparado para receber esse aluno e, consequentemente, para preparar a sala para que ela também acolha e promova uma inclusão de verdade, isso é importante, é isso que nós precisamos realmente, né? é. E assim, pegando esse link da questão da troca de cultura que a tela não proporciona pra gente. Então afeta tanto as crianças autistas como as demais crianças que são tímidas, que são Sim, filhos únicos, que não tem tanto primo ou parente próximo para desenvolver essa troca, né? Então, infelizmente, as aulas online acabam deixando de trazer esse benefício, né? Eu até dou como sugestão aí para os professores, se puderem montar um videozinho trazendo as imagens dos coleguinhas de sala para relembrar, ou chamá-los durante a aula para poder participar, né? Agora é a vez do fulaninho, vamos lá, mostra você o que você está fazendo pra gente, né? Um equilíbrio, estamos brincando de equilibrar. Ah, vamos ver o fulano, e foca pro coleguinha, foca pro outro coleguinha, para tentar trazer essa interação social, porque é uma realidade que a gente está vivendo que precisa acontecer, né? A gente está sim, limitado a isso, mas vamos tentar utilizar a tecnologia para trazer, né? Nem que seja de uma maneira virtual, mas tentar aproximar as crianças. Então, como dica, até falo isso. Chama os seus alunos e, hoje faz uma aula invertida, hoje vai ser vocês que vão trazer para mim o que vocês sabem sobre o assunto que nós vamos estudar. Então, vocês vão apresentar. Não é apresentar, colocar PowerPoint, nada. Eu quero vocês contando para gente, uma roda de conversa, para tentar aproximar, né, um pouquinho sem mais. dúvida, sem dúvida. E a psicomotricidade que fica afetada também, né, nessa questão, porque eu sei com propriedade de causa como está difícil para os pais que estão trabalhando, tendo que se dividir entre criança,
atividades da escola, atividade do trabalho, as coisas da casa, tem sido, infelizmente, dedicada nos seus estímulos que são... Foi o meu cortou aí, telefone de novo. Foi o meu telefone de novo. É o mesmo número. Quer falar muito comigo. Então, afeta um pouco a questão da psicomotricidade, porque ela se dá através do treino motor, não tem como, né? Então, Sim. e eu vejo muitos professores propondo brincadeira, dando aulas de educação física fantástica, mas na rotina do lar, a família fala, não, daqui a pouco eu faço com você, porque a criança também precisa de estímulo, ela precisa Sim. dessa interação. E os pais acabam deixando de lado. E aí a gente pensa na questão da organização da rotina, colocar lá 10 minutinhos. 10 minutinhos já é o suficiente, né? Para poder trazer esse estímulo para a criança. Então, quando você tem uma rotina estruturada, organizada, a família consegue, ao invés de excluir aquilo porque aparentemente não é uma prioridade, mas coloca na sua rotina, organiza como parte de uma parte que seja prioritária para o desenvolvimento do seu filho, porque ele precisa desenvolver no aspecto global. As pessoas se preocupam muito no conhecimento, de aquisição de conhecimento abstrato. E a gente precisa do concreto, a gente precisa linkar o conhecimento com o corpo, com a emoção, porque tudo que vai emoção, né, Fernando? Eu sou um apaixonado pela emoção. Mas eu digo que vai muito além realmente dessa questão do conhecimento acadêmico em si, que a gente diz, né? Aquele conhecimento que a gente tem. Por quê? Na verdade, nós conseguimos nos expressar e nos comunicar de uma forma muito melhor a partir do momento em que nós conhecemos o nosso corpo, em que o nosso cérebro consegue identificar e enxergar o nosso corpo, e o fato de nós aceitarmos o nosso corpo da maneira como ele é e conhecermos as partes dele, como podemos trabalhar cada uma delas, sem dúvida nenhuma, isso facilita com que a gente tenha um aprendizado melhor também. Porque se eu não consigo identificar e me acho, por exemplo, extremamente estranho, né? Eu sempre fui invocado, eu falo que tem uma época, principalmente na adolescência, a gente sabe da questão dos traumas que a gente traz na adolescência, e hoje a gente sabe por quê também, né? Estudando a neurociência, a gente entende melhor isso, mas assim, o meu nariz sempre foi grande, a minha orelha sempre foi grande, então isso era uma coisa que me incomodava, né? Depois que a gente começa a se adaptar enfim, reconhecer melhor e aceitar melhor como nós somos, sem dúvida nenhuma, isso faz com que a gente consiga uma sociabilização melhor. E a partir do momento em que você se sociabiliza e não fica sempre na defensiva, achando que alguém vai tirar sarro de você, automaticamente você se dedica melhor a outras funções, a outras habilidades. E isso é fantástico. Então, o fato de nós fazermos com que as crianças brinquem, trabalhem de modo que elas adquiram essa imagem corporal, que elas trabalhem essa questão da corporeidade, isso é fundamental para o desenvolvimento delas, né? E passa a perceber também, por exemplo, você fala, meu nariz é grande, meu orelha é grande, mas a Isabel tem a testa grande, meu. Não, é o que eu falo. Se eu tivesse um narizinho de princesa, de bonequinha, ia ficar horrível na minha cara também, né? Então, quer dizer, no fim, tudo tem uma harmonia, tem uma questão, uma razão de ser ali, né? Isso, e lidar com essas diferenças, você se aceitar, você se perceber, você ver o outro, aceitar o outro e perceber o outro dentro da sociedade. Oh, ele é diferente, tal, ele tem as suas diferenças, assim como eu tenho as minhas diferenças, mas, poxa, Sim. Como é bacana conversar com ele, brincar com ele, trocar essas experiências com ele, porque ele tem habilidades que eu não tenho, e eu tenho habilidades que ele não tem, né? Exatamente. Então vamos dividir aí, E essa troca é extremamente importante, né? É fundamental, na verdade. Então, eu tenho trabalhado com uma turma, dentro do projeto de pesquisa que eu tenho aqui na USP, eu tenho trabalhado a questão das habilidades socioemocionais, e eu tenho ficado realmente assustado com o pessoal do fundamental, né? Com os anos iniciais. Eu tenho ficado um pouco assustado com quão cedo essas crianças têm demonstrado um grau de ansiedade, um grau de não aceitação de si próprio muito grande. E isso é preocupante, né? Porque quando nós, pelo menos na minha geração, que sou bem mais velho que você, Bel, mas quando eu estava nessa idade, sabe, a nossa preocupação era outra, a gente queria brincar na rua, empinar pipa, jogar bolinha de gude,
andar de skate, de carrinho de rolimã. E esse resgate é importante, falta isso para essas crianças. E é por isso que a gente fala, nós não somos contra a tecnologia de maneira alguma, mas se nós conseguirmos um equilíbrio desse exagero de tela que essas crianças têm, e não estou dizendo exagero de tela agora porque as aulas estão sendo remotas, não. Esse exagero de tela existe no dia a dia, independente de aula remota ou não. Né? Se nós conseguirmos um equilíbrio e promovermos realmente a possibilidade dessas crianças entrarem em contato com essas brincadeiras que eram feitas anteriormente e que provocavam muito mais ativação cerebral, isso daí é perfeito, não é? E não é tão difícil da gente conseguir. Basta a gente mesmo, como pai, resgatar isso daí. Nós, como professores dentro da escola, também trazermos isso para as atividades que essas crianças têm, né? É verdade. E dá para trazer de diferentes formas, né? Andando na escola, saindo da minha sala do estado, no andar de cima, a gente desce as escadas, passa, e as escolas estaduais a gente sabe que aqui em São Paulo são cheias de grade, né? Passa pelas grades para ir para o pátio. Aí eu estava descendo outro dia, eu falei assim, brincando com meus alunos, olha, só vai tomar lanche quem me seguir, hein? Aí eles olharam assim, né? Porque eu trouxe aquele espanto. Comecei a andar pela grade, pulei a grama, e fui fazendo, me pendurei igual macaquinho, tudo que sabia que dava segurança para eles. Sim, nossa, claro. foi fantástico. E você fala assim, foram 5 minutos, gente. Da minha sala é pouca até coisa. o pátio. E isso traz uma proximidade dos alunos com a gente também, né? Porque é óbvio que existe o respeito, hoje, infelizmente, muito menos do que na nossa época, existiu o respeito professor-aluno, mas existe a questão do respeito, mas eles também veem que o professor, poxa, que legal, ele pode fazer coisas que eu faço, eu posso interagir com o professor e dessa maneira eu consigo me integrar. E isso é importante, porque a partir do momento que a gente tem essa integração, a gente acaba criando uma confiança e isso também faz parte da maneira de nós tornarmos o processo de ensino e de aprendizagem muito mais fácil e muito mais satisfatório. Exato. E aí, Fernando, vou falar até a questão do retorno, né? O quanto me angustia o retorno, porque assim, a gente tem o ideal. O meu ideal para o retorno seria X. Mas a gente vai trabalhando com o que tem. Aqui em São Paulo, está determinado, entre aspas, por enquanto, né? a princípio, que outubro voltaria. E eu tenho assistido, assim, pesquisado muito sobre a opinião das pessoas, como vai ser esse retorno. E eu vejo muitas discussões trazendo as suas opiniões e ninguém coloca um ponto de vista do que a gente pode fazer se vai ter esse retorno, porque a gente tem que trabalhar com a possibilidade dele acontecer, né? Sim. E a gente tem aí, vamos ter novos desafios, que é seguir os protocolos de segurança, que é o distanciamento mínimo de 1,5 m, o uso da máscara, o não partilhar brinquedo, o não usar os brinquedos coletivos, e a refeição, ela não ser uma refeição espaço coletivo. Então, olha quanta coisa a gente vai ter que se adequar, e sem perder aquele contato, sem perder aquela característica que a gente gosta de dar para a escola, que é a troca, que é o respeito ao colega, que é o olho no olho. E a questão, por que eu citei até a questão da refeição? Porque quantas das nossas memórias afetivas estão ligadas à refeição? Quantas crianças, os pais falam, nossa, ele não come chuchu de jeito nenhum em casa. Chegou na escola, ele está comendo, o amiguinho está comendo, ele come também, né? Então é algo que a gente precisa pensar e agora, né? Como que a gente pode fazer, como a gente pode trabalhar? Não tenho escutado isso. E aí, pensando em atividades para o retorno, eu tentei linkar pensando nisso, na distância, né? Na questão, eu não posso partilhar brinquedo, mas como eu vou trabalhar a troca, os valores, né, com as crianças, sem o partilhar o brinquedo. Aí, mais para frente, a gente vai falar da gincana. Então, a gincana, dá para você trabalhar os valores. Então, você trabalha em equipe, você não precisa dividir brinquedo, dividir objeto, mas você está trabalhando em equipe, você tem que, de uma certa forma, ajudar o seu colega, você tem que dar orientação para o seu colega. E isso também desenvolve a questão Ai, agora o gato passou aqui. Eu não vi o gato passando.
Não, mas fique tranquilo. Esses dias eu estava dando uma aula, você não tem noção, eu estava num congresso, participando do congresso, e eu lá, o palestrante falando que de repente o gato pula aqui, ó, atrás, na cadeira. A gente tem que agora lidar com tudo isso durante. É o cachorro latindo, o caminhão do gás passando na rua, o gato O carro pulando na do ovo. cabeça. Ih, nem liga. Então, e é como você trabalhar os valores, né? A questão do respeito com o próximo, a empatia com o colega, né? Sim. Então a gincana, ela também traria isso, né? Mas depois a gente cita mais um pouquinho. E o distanciamento social, como eu vou fazer uma brincadeira se a criança não pode estar próxima da outra, tem que ter um distanciamento social? Não dá para ter, sim, dá para trabalhar, sim. Até a questão do controle do inibitório, né? Eu tenho que respeitar esse espaço, que é o espaço meu, o espaço do meu colega, e você traz em forma de brincadeira. Então, no retorno, né? Ou os pais e a escola já acabou de passar o carro do ovo aí, ó. Aqui em casa, à noite é mais tranquilo, mas durante o dia, e eu tenho tido umas participações, às vezes 11 horas da manhã, é a hora que o carro do ovo passa aqui em casa, entendeu? E muito alto com o falante, nossa senhora. Eu fiquei preocupada de vocês ouvirem o barulho do trem, que eu moro próximo à estação de trem, então Não, a mas não casa de ouvimos, tempo foi em tranquilo. tempo. Ai, e a questão que mais me intriga ainda, que o pessoal até tem uma sugestão, mas quem tiver outras também, a questão do uso da máscara. A gente sabe que vai ter que trabalhar com o uso da máscara, né? E como a máscara ela acaba nos privando de ver muitas expressões faciais, né? Então acho que até é legal, a gente vai ter que ter muito mais a escuta agora. Que aí eu já começo na questão do que a gente pode fazer no retorno às aulas. Então a primeira coisa é a escuta, porque a gente só com o olho, você não vai saber se a criança, ou você ou a criança não vai perceber se você está sorrindo ou se você está fazendo uma cara feia, né? É difícil, Você realmente. Tanto que às vezes eu estou sorrindo, aí às vezes eu falo, gente, eu estou sorrindo. Mas não, estou sorrindo, eu tô sorrindo de máscara, né? Uhum. Então, dá prioridade agora é o momento de a gente priorizar a escuta. A gente vai ter que ter uma troca muito grande, ouvir muito mais a criança do que falar. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, para a gente ouvir muito mais do que falar. E quanto à importância, até para a questão de muitas crianças estão num sintoma depressivo. E ser ouvida, ela poder colocar para fora, acaba ajudando, é uma terapia, né? Você acaba ajudando a criança a colocar o seu sentimento e junto com um grupo, até com o próprio professor, vocês pensarem aí, como que a gente pode resolver essa questão, que a gente pode fazer, ou só o fato de verbalizar já ajuda muito. Sim, sem dúvida. Então, vamos estar de máscara? Vamos estar de máscara. Então, o que a gente pode fazer para substituir essa nossa leitura facial? Vamos trabalhar a escuta. E até para quem trabalha com os pequenos, havendo o retorno, eu sugiro que comece a fazer os vídeos, coloquem sem máscara e depois coloquem a máscara para a criança ver que no dia que ela estiver em contato com você, opa, aquela é minha professora. Então, você já vai preparando a criança para isso. Sim, verdade, interessante. Porque ainda mais os pequenos, né? E vai ter chororô, que a gente sabe, adaptação tudo de Sim. novo. E imagina não ver um rosto, ver apenas o olho. Então, comece falando sem máscara, daqui a pouco vai lá, deixa eu colocar minha máscara aqui em forma de brincadeira, e a criança vai começando a se atentar mais a essa sua região. E aí, quando ele tiver que ir à escola, essa parte aqui não será apenas de um desconhecido. Ele vai começar a perceber, opa, realmente, a minha professora está num ambiente seguro. Fantástico, né? Fantástico. É uma diquinha aí que eu tava Você quer falar, pra... Bel, porque faltam 10 minutos, o tempo voou. Então, Aí se você lá. quiser falar das atividades, só para que a gente não assim. fique sem falar delas, eu acho melhor gente ir para esse caminho. Eu vou linkando algumas e vou falar para vocês que, muitas você quer vocês vão que eu encontrar... projete alguma daquelas? Você me fala que eu tenho aqui.
Eu vou começar falando da música. Aí eu vou pincelar porque a gente tem live de musicoterapeutas aqui no canal, né? Olha, tem musicoterapeuta assistindo a gente aqui. Opa! Aê, Pri, olha aí, ó. Então, ó, eu tinha falado da roda de conversa, né? Promover a escuta à criança, e vou falar rapidinho sobre a música, que a música ela ajuda a desenvolver a plasticidade neural, né? Ela trabalha a questão da linguagem, ajuda nas funções executivas, na memória, a atenção, controle inibitório. Então, introduzir a música na sua atividade diária é algo bem bacana. Aí eu tô pincelando, gente. Se vocês quiserem mais, entrem aí nas No lives dos YouTube tem até especialistas. tem uma musicoterapeuta, a live da semana passada. No YouTube Nossa, tem um curso de fantástica. musicalização, foi incrível. Oi. Nancy, eu ouvi sua mensagem no WhatsApp, eu vou te responder, não fica brava comigo. Eu tô vendo a pessoa e foi lembrando, essa semana tá um pouco corrida. Aí a gente pode falar de trabalhar também a questão da dança. Gente, é muito fantástico que a dança, existem várias coreografias que você pode trabalhar a questão da adição, subtração, divisão, multiplicação, exploração da linguagem. Então, por exemplo, ai, Fernando, dá uma força aí, né? A adição Diga. a gente Ah, salta quando a para gente vai frente. pra frente, E isso. subtração, salta para Pra trás, né? trás, muito E isso a bem. gente pode ir incorporando na música. E além de coreografia na música, não, na dança, a gente pode trabalhar também essa questão, a questão depressiva. A gente fala do ponto de Deus, trabalhar a coreografia que você vai olhar para cima. Achou! Agora foi perfeito. Ele passou que só a estrela agora da live. Não, eu falei o ponto de Deus, não o ponto do gato, fica aí. Trabalhar a questão do ponto de Deus, que é olhar para cima, a gente fazer aquela pose de super-herói, que também ajuda nessa questão das crianças que estão com síndromes com quadros de síndrome de depressão. Então, isso também na coreografia você pode trazer. A gente tem várias neurozumba, vocês podem pesquisar também essa questão da neurozumba como ajuda, né? E fora que a dança, ela traz também a questão da alteração benéfica da dopamina, que traz aquela felicidade, aquela alegria, aquela sensação de bem-estar também, né? Motivação. Motivação, isso. Fantástico. Yoga, o Yoga é yoga, ele traz a fantástico. questão do equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio psíquico e espiritual, né, gente? Assim, acreditando ou Sim. não, essa concentração, esse fato de você se conectar com você mesmo, né? E o yoga, ele traz, tipo assim, exercício completo, ele traz a questão da meditação, a questão do trabalho com o corpo, e trabalha também a questão da ansiedade, ele ajuda na questão da ansiedade, melhora de humor. Então, o pessoal aí do yoga tem comentado muito que como tem melhorado a questão do humor na prática do yoga, né? Sem dúvida, fantástico. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas brincadeiras de gincana. Gente, esse que parece um símbolo do infinito aí, é uma atividade de você fazer a criança andar na linha. Esses pontinhos riscados é onde ela vai ter que parar para não encontrar com o colega. Então você consegue fazer uma atividade coletiva com distanciamento social. Então, olha só que bacana. Poxa, vou chegar na sala de aula, não sei o que trabalhar. Tem essa atividade. Andar na linha, em zigue-zague, linha reta. E aí, Fernando, dá uma pinceladinha aí nas áreas que a gente ativa, aí, além da questão do controle inibitório, A gente tem a atenção, questão do controle foco. inibitório toda vez que a gente trabalha a questão de equilíbrio, porque para a criança andar sobre a linha, ela vai acabar tendo que desenvolver um equilíbrio. Toda vez que a gente trabalha equilíbrio físico, a gente também está trabalhando equilíbrio emocional, não é? Emocional. Então, como nós temos uma ligação do cerebelo com o sistema límbico, que é o centro regulador das nossas emoções, se nós trabalhamos equilíbrio físico, a gente acaba trabalhando equilíbrio emocional também. Exato, vamos aí para a próxima. Corrida da colher do ovo na colher.
Gente, eu não vou trazer ovo, Aham. porque o ovo, ele, é que nem a gente está falando, essas brincadeiras são para trazer a questão do equilíbrio emocional também, porque todos nós vamos voltar de uma pandemia totalmente desconfigurados, digamos assim, cheio Sim, de anseios. verdade. E aí a gente precisa trabalhar muito essa questão. Então, não coloca ovo cru, coloca um ovinho cozido, mas não conta para eles que está cozido, né? Trabalha com a bolinha, se contar perde a graça, né, Fernando? É Se contar que verdade, o ovo está verdade. cozido, não vai ter o mesmo cuidado. Colocar a bolinha na colher, uma bolinha essas de piscina de plástico, né? Dessa piscininha de bolinha, que é super levinha, então tem que ter todo um cuidado, porque senão ela cai. E também dá para você colocar no rolinho de papel uma bolinha dentro e fazer com que a criança siga um percurso com essa bolinha. Deixa eu ver o que mais aí a gente tem. Aqui eu fico Atividades. bem em cima. Não, mas não tem. Acho que essa que o Fernando está em cima são cones de rolinho de papel com bolinhas coloridas. Então dá para você fazer uma brincadeira com cartas e ali, olha, no cone de número 1 você tem que colocar a bolinha azul. Então a criança vai lá pegar a bolinha azul e colocar no conezinho. E rolinho de papel eles podem trazer de casa e depois a bolinha você pode higienizar com álcool para uma próxima atividade, porque a gente tem que pensar nesse cuidado, né? Exatamente. Indo para o lado do Fernando aí, a gente tem discos, CDs, né? Que hoje em dia a gente sabe que tem um monte de gente com CD, não sabe mais o que fazer, porque é tudo Pois no é, a gente gostava tanto computador. de juntar, tinha aquela disqueteira, né, que a gente Nossa! punha vários CDs dentro. E aí fica sem utilidade. Então dá para você Verdade. brincar de equilibrar o CD no conezinho também de papel, ou criam Exato. outras, ou no próprio pratinho de plástico. Então, que nem a gente falou, o que traz o equilíbrio físico, traz também o equilíbrio emocional. E essas Exatamente. atividades eu pensei por quê? Porque dá para a criança ter o seu próprio material e você não precisa dividir com um colega. Essa é fantástica. Tem um vídeo no canal aí do Instituto que a criança desenha no chão essa cruzinha e a criança fica do lado de fora e você fala para ela onde ela tem que pular. Pula no verde, depois pula de costa para o azul, depois na diagonal para o vermelho, e assim sucessivamente. Você pode trabalhar as formas geométricas, você pode trabalhar adição, subtração, além É, de ser eu acho que exercícios que no vídeo até auxiliam, trabalha né? adição, não é? No vídeo que tem, acho que é Isso! adição, né? Trabalha adição. 2 mais 2. 4. Pula no número 4. Aí Sim, faz subtração. Dá para fazer subtração, divisão, é adição, incrível. multiplicação. E fora que o fato de você pular para frente, pular para trás e cruzar, você trabalha as áreas do cérebro que são de adição, multiplicação, subtração, divisão e também Exatamente. de linguagem, né? É isso aí. Bel, Eu temos que correr, que só faltam 3 minutos, meu Deus do Então, céu. rapidinho, circuito, peguem banco, cadeira, montem circuito para a criança suba, desça, pula dentro, fora, passa por baixo, passa por cima, dá uma puladinha na corda. Então, também é atividade bem bacana para você trazer. E, gente, assim, ó, todas essas atividades aí que a gente colocou, pesquisem, vão atrás, que você acha várias ideias, até no próprio YouTube, de como montar. E são atividades que você pode fazer sem que tenha o contato, que você trabalha a equipe. Poxa, é uma gincana, esse grupo só pode ir depois que o outro for, e assim sucessivamente. E são materiais que não precisa do contato manual, então você não tem a preocupação e que pode ser higienizado facilmente, né? E aí, outro dia a gente marca um outro bate-papo aí, né, Fernando? Vamos precisar, com certeza, porque rendeu muito. E eu queria muito agradecer, Bel, pela sua participação, por você trazer toda a sua experiência para a gente, o seu conhecimento, a sua alegria, a sua energia, que a gente sentiu, apesar de ser pelo celular, a gente sentiu essa energia, essa emoção, esse carinho com que você realmente trata toda essa questão pedagógica, neurocientífica, e isso é muito gostoso. Nós precisamos de professores assim, para que a gente consiga realmente mudar a nossa educação e fazer com que a nossa educação seja a mais séria possível e a que traga mais benefícios possível também para as crianças que estão conosco. Então, muito obrigado, viu?
Imagina, eu agradeço a todos que estão presentes, agradeço, Fernanda, a oportunidade. O pessoal que me conhece pode me chamar para a gente bater um papinho aí, para a gente trocar experiência, atividade. E é isso, sou uma apaixonada pela educação, não me vejo fazendo outra coisa e a neurociência está vindo para contribuir nesse processo. Gratidão, Oh, gente. coisa Gratidão a boa. todos. A gente sente isso e a gente que agradece. Brigadão, Bel. Gente, Imagina, muito tchau, obrigado tchau. pela presença de vocês e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.